Bom dia, acho que estamos com todos aqui antes da gente dar início, já estamos com 10 horas em ponto, então, e todos conectados. Desejo, bom, primeiramente, boas-vindas a todos, um ótimo dia, sejam bem-vindos a este evento da Câmara Britânica de Comércio. Eu sou Ana Paula Vitelli, presidente da Câmara, e gostaria de dar algumas palavras iniciais contando, né, quem somos nós. A Câmara tem como missão ser a referência da comunidade empresarial do Reino Unido, propiciando um fórum para incrementar o comércio bilateral, investimentos, serviços e relacionamento. Estamos presentes em São Paulo, no Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais, perdão. E fazer parte da Câmara significa fazer parte de um networking de executivos de alto poder de decisão no Brasil e no Reino Unido. Trabalhamos com uma série de comitês que vocês puderam ver no início da nossa sessão hoje. Temos comitês que passam, obviamente, pelo Comitê Legal, hoje responsável pela organização e condução deste evento, mas comitês que vão de agronegócios, capital humano, comércio internacional, finanças, economia, meio ambiente, setor de energia, tecnologia. Então, uma série de áreas nas quais atuamos no sentido de trazer informações relevantes e promover debates importantes acerca dessas diferentes temáticas. A Câmara também atua em diferentes outros formatos de eventos, no sentido de um grupo, né, um clube de negócios britânico no Brasil e um grupo de suporte aos negócios. Eventos agora, todos nesse formato virtual, mas historicamente trabalhamos com eventos em cafés da manhã, almoços, jantares, enfim, que permitam aos nossos associados um espaço importante de troca e de oportunidades de fazerem negócios. Revistas também publicamos com as nossas atividades, newsletters. Então, consultando o nosso site, vocês podem encontrar a nossa lista completa de atividades e ações da Bridgend no Brasil. Passo, na verdade, agora a minha fala para os meus agradecimentos antes de eu passar efetivamente a minha fala aos nossos palestrantes de hoje. Eu começo fazendo meus agradecimentos aos associados mantenedores da Bridgend, cujas marcas estiveram, então, divulgadas também na tela inicial deste nosso evento. Em seguida, agradeço aos líderes do Comitê Legal, Tributário e Regulatório da Bridgend, que, então, idealizaram este evento, este webinar, em parceria com Alex Anglo Brasil. Então, agradeço a Paula Costa e a Paula Abreu, que são, respectivamente, presidente e vice-presidente do Comitê Legal no Rio de Janeiro, o Luiz Guilherme Primos e o Rômulo Coutinho, presidente e vice-presidente do nosso Comitê Legal em São Paulo. Agradeço ao Alex Anglo Brasil, parceria da Bridgend para a promoção deste evento, como mencionei, e aqui representada pelo senhor Frederico Singarajá. Também aproveito aqui, né, e faço, por último, porém não menos importante, né, o nosso agradecimento aos nossos ilustres convidados deste webinar, como palestrantes, então, associados da Bridgend, o André Marinho, da KPMG, o Carlos Alberto Antonalha, do Demarest Advogados, e os associados da Lex Anglo, a Vitória Nabas, da Gunnar Cook, e Ted Rhodes, da CMS. E, por último, agradeço ao Fabrício Soares, nosso gerente-geral da Câmara, que, junto com a sua equipe, está pilotando os nossos bastidores para que esse evento também possa acontecer de maneira bastante bem-sucedida. Então, com isso, eu encerro minhas palavras iniciais e gostaria de passar, então, a palavra ao Frederico Singarajá, desejando a todos um excelente evento. Eu, finalizando agora a minha fala, eu fecho a minha câmera, mas estarei com vocês até o final dessa importante discussão de hoje. Frederico, então a palavra agora é com você. Muito obrigada. Obrigado, Ana Paula. Eu gostaria de começar também agradecendo a Bridgend e a organização desse evento. Me alegra muito poder participar e ter o Ted e a Vitória aqui com vocês. Em especial, eu agradeço o Luiz Guilherme e a Paula
pelo apoio que eles deram e as reuniões que tivemos antecedendo esse evento para poder organizar bem, e os meus colegas que compõem esse painel maravilhoso. Partindo só para uma pequena explicação da Alex Anglo Brasil. A Alex Anglo Brasil foi fundada em 2013 e ela surgiu por causa, inicialmente, do meu papel institucional com o Bar Council da Inglaterra e País de Gales, que é a OAB da minha profissão. Aqui na Inglaterra temos duas profissões de advocacia, não só uma dos barristers, que nem eu, e os solicitors, que abrange o TED, a profissão dele e a Vitória também. Então, o fundamento, a fundação da Alex Anglo Brasil nasceu por causa de uma cooperação, um memorando de entendimento entre o Bar Council, a Law Society, que é a OAB do TED da Vitória, e a OAB Conselho Federal. Nós somos uma organização sem fins lucrativos, então todos os membros que compõem o funcionamento da nossa organização são voluntários, e nós temos como objetivo muito parecido com o da Bretchan, especialmente o Comitê Jurídico, que é de fomentar as relações jurídicas dos operadores do direito em ambas as jurisdições, o Brasil, tanto quanto o Reino Unido. Então, temos como membros juízes, acadêmicos, estudantes, advogados e outras profissões com interesse a fomentar essa relação, tanto quanto outras regiões também. Então, temos membros da América Latina em geral e da Europa em geral, que quer usar o Brasil ou o Reino Unido como ponto de entrada para essa região maior. O funcionamento da Alex Anglo Brasil, temos subcomitês, tanto regionais, mais para o Brasil. Infelizmente, a Inglaterra ainda não tem um subcomitê regional por causa do tamanho da geografia, mas no Brasil temos subcomitês no Nordeste, no Centro-Oeste, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, e também subcomitês temáticos. Temos, por exemplo, de energia, de seguros e resseguros e do marítimo, e vários outros. Inclusive, temos um recente que foi formado aqui devido ao número de brasileiros que se encontram em Londres estudando para alguma pós-graduação, que é o subcomitê profissional e acadêmico. Então, resta só eu agradecer a todos, e eu acho que eu vou passar a palavra agora para o Luiz Guilherme. Muito obrigado. Obrigado, Frederico. Bom dia a todos os nossos palestrantes. Boa tarde a vocês que nos ouvem e nos assistem aí do Reino Unido. O tema hoje, esse aqui é o primeiro evento nosso da Bretchan em parceria com a Alex Anglo Brasil. Esperamos nós que seja o primeiro de uma série de muitos eventos, todos eles com sabor internacional, com toque internacional, e a bilateralidade é algo muito importante, faz parte do interesse nosso aqui da Bretchan, tanto da Bretchan quanto da própria Alex Anglo Brasil, como o próprio Frederico já falou. A Alex Anglo é uma associação de cunho bilateral, e assim como é também a nossa Câmara Britânica. Bom, o tema de hoje é, este seminário, ou este webinário, desculpem o barulho aqui, uma reforma no vizinho, mas este webinário, apesar de ser promovido pelo Comitê Legal, ele é de interesse geral, né? Porque esta epidemia que atingiu o mundo inteiro, ela trouxe muitas mudanças na forma de executar o trabalho, principalmente o trabalho executado a partir dos escritórios, como é o caso de nós prestadores de serviço, né? As relações interpessoais estão diferentes, né? E algumas mudanças certamente vieram para ficar. Então, para falar um pouco sobre como será o dia a dia do trabalho, né, no futuro próximo e daqui para frente, nós hoje temos convidados do Brasil e do Reino Unido. Pelo lado da Bretchan, como já falou a Ana Paula,
Nós cantamos hoje com a participação do André Marinho, que é sócio da área de Advisory da KPMG, e do Carlos Antonalha, diretor de Recursos Humanos do Demarest Advogados. Pelo lado da Lexango Brasil, temos o Ted Rhodes, que é sócio-diretor da CMS no Brasil, e a Vitória Nabas, que é sócia do escritório de advocacia Gunner Cook. É um prazer ter vocês aqui hoje em mais esse webinar, promovido pelo Comitê Legal, Regulatório e Tributário da Bridgman, e hoje especialmente com a participação da Lexango Brasil. Eu tenho certeza que esse tema gera muitas discussões e dúvidas internas sobre os procedimentos e protocolos que devem ser adotados na retomada dos trabalhos presenciais nos escritórios. E o objetivo aqui hoje é que a gente possa aprender com a experiência de grandes escritórios internacionais e locais. Os nossos 4 palestrantes vão fazer uma apresentação de 10 minutos cada um, e a ideia é que abordem temas como, por exemplo, os planos de abertura estão sendo estruturados, se há ou não uma data definida para a reabertura, quais os fatores que estão influenciando esse plano de abertura. Após as 4 apresentações, vamos ter um tempo para perguntas e respostas, que devem ser feitas por escrito, por meio da plataforma Zoom. Nós estamos também ao vivo no YouTube, mas pedimos por gentileza que todas as perguntas sejam feitas no campo de Q&A que aparece para vocês na plataforma Zoom. Os nossos moderadores, que são o vice-presidente do Comitê Legal de São Paulo, Rômulo Coutinho, e o Frederico, fundador da Lexango Brasil, vão organizar todas essas perguntas e direcionar para os nossos palestrantes. Eu peço, por favor, que durante todo o webinar vocês mantenham o áudio desligado. E fiquem bem e com saúde. Ted, por favor, a palavra está com você. Muito obrigado. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Agradeço a Bridgman e Lexango Brasil para esta oportunidade. Eu vou tentar compartilhar a minha tela com vocês agora. Funcionou? Bom, então a ideia de hoje era de falar sobre o retorno ao trabalho nos escritórios. Mas, na verdade, eu queria expandir um pouco esse tópico, porque na minha organização, pelo menos, vamos continuar a trabalhar de forma remota para um bom tempo ainda, e pode ser que nunca volte ao trabalho no escritório como era antes. Esta nova realidade vai ser diferente para cada organização. Então, acho importante dar um pouco de contexto sobre a CMS para entender também a minha perspectiva. Então, quem somos? A CMS é o 5º maior escritório do mundo por número de advogados. E, como vocês podem ver no slide, um dos mais globais. Somos há muitos anos o maior escritório da Europa, mas o foco da expansão na última década foi nos mercados emergentes, incluindo na América Latina, onde temos uma consultoria em direito estrangeiro aqui no Brasil, e escritórios full service locais em Chile, Peru, Colômbia e México, além da África, Oriente Médio e Ásia. E hoje em dia temos aproximadamente 4.800 advogados trabalhando em 75 escritórios. Ou melhor, neste momento, a grande maioria trabalhando de casa. Então, para entender onde que estamos agora, desde o início da crise, o nosso foco está com a saúde dos nossos colaboradores e em contribuir no combate a esta doença.
Então, pedimos para o nosso pessoal trabalhar de casa bem antes da quarentena formal ser declarada na Inglaterra. Por ser uma organização tão internacional, nossos advogados sempre viajam bastante. Então, já estávamos bastante preparados para o trabalho remoto. Desculpa. Já conhecemos os nossos advogados, iPhones e Laptop Surface Pro com o aplicativo Teams para videoconferências e acesso remoto aos nossos sistemas por VPN. Isso nos permitiu continuar prestando serviços aos nossos clientes normalmente. Porém, não todos os nossos colaboradores tinham condições de trabalhar confortavelmente para longos períodos de casa. Então, a firma também mandou monitores, mouse, cabos e outros equipamentos para quem precisava. Também fizemos upgrades em alguns softwares e introduzimos alguns novos aplicativos. Alguns fatores que não são dentro do nosso controle, como o meu filho aqui, mas de uma forma geral estamos trabalhando de casa sem problemas. A infraestrutura é uma parte essencial, mas não suficiente na habilidade de trabalhar de casa de forma eficiente e produtiva. Também preciso mudar práticas do nosso trabalho. Assim, continuamos quase todas as nossas reuniões internas pelo Teams e aumentamos a frequência de algumas reuniões. Sem esse contato pessoal no escritório, é ainda mais importante comunicar frequentemente, né? Para trocar ideias, entender quem está fazendo o quê e manter o espírito de time. Para alguns dos nossos colaboradores que estão isolados em casa, que não é o meu caso, esse contato é importante também para o bem-estar. Então, diferentes times organizaram happy hours, que é uma parte importante do trabalho britânico, né? E foi legal para a gente aqui no Brasil, porque a gente também consegue participar com esses cervejas com os nossos colegas. Vitor, por favor, vai encontrar a sua mãe. Os sócios estão tentando comunicar regularmente com os indivíduos dos seus times, saber se todos estão bem ou enfrentando algum desafio pessoal, e para supervisionar o trabalho, claro. E assim reforçar num momento complicado de incertezas e para muitos colaboradores de ansiedade. Estamos usando as mesmas tecnologias para manter o contato com os nossos clientes também, organizando uma série de webinars e cafezinhos virtuais para ouvir os desafios. Como exemplo, temos um programa especial para startups que se chama Equipe. E este programa está organizando mesas redondas e um virtual coffee shop para discutir as tendências no setor de tecnologia e facilitar um networking entre esses. A infraestrutura é uma parte importante, mas não suficiente. Não, isso eu já fiz. Desculpa. No escritório. Alguns escritórios já reabriram, pelo menos parcialmente, mas a nossa sede em Londres vai ter pelo menos 6 de julho. Um time de resposta à crise internacional que está tentando aprender
para eles indicarem as suas preferências de retorno e considerar que o retorno tem algum risco para ele, deve continuar trabalhando de campo. E, de uma forma geral, continuaremos a promover formas alternativas e flexíveis de trabalhar. Este trocar as mesas para permitir o distanciamento mínimo de 2 metros entre as pessoas. Para isso, vamos ter que dividir o nosso pessoal em turnos, cada em semanas alternadas, mas com flexibilidade de trocar, claro. E assim, começar quando o escritório real de 20% de capacidade, andando gradualmente para cerca de 40% em setembro. E acho que continuará assim até que existe uma vacina, a taxa de infecções substancialmente. Tomaremos outras medidas, incluindo o acesso a alguns espaços compartilhados, impondo sentido único em alguns corredores. O uso de máscaras não vai ser obrigatório, mas a firma as fornecerá para quem quiser. E estamos tentando aumentar o estacionamento de bicicletas para permitir mais funcionários a evitar transportes públicos. E o serviço de limpeza será reforçado e continuará ao longo do dia de trabalho. Como quase todos os negócios, a advocacia está enfrentando um período de incerteza, mas temos que tentar entender rapidamente estas novas tendências e fazer os ajustes necessários. Na CMS, tivemos que refazer o nosso orçamento para o ano financeiro. Estamos prevendo uma diminuição na renda total da firma, então vamos tentar postergar ou cortar alguns custos. Mas acabamos de fechar o melhor ano da nossa história, então, por enquanto, não estamos prevendo diminuir o número de advogados, nem reduzir salários. Estamos vendo uma mudança drástica na natureza de demandas dos nossos clientes, então, algumas áreas estão muito ocupadas, enquanto outros têm capacidade ociosa. A vantagem de uma grande firma full service como a CMS é que estamos bastante resilientes neste tipo de momento. E até um certo ponto podemos realocar pessoas de um time para outros para manter níveis de ocupação. Uma questão interessante, e não tenho a resposta ainda, é se os escritórios vão voltar a 100% de capacidade no futuro. Porque enquanto o trabalho remoto está funcionando também, se os colaboradores vão querer gastar o seu dinheiro e o seu tempo indo para o escritório, eu acho que em muitos casos não vão retornar a 100% de capacidade e temos que considerar como adequar o espaço que temos a estas novas necessidades. E como organizações e cidadãos, esta pandemia nos apresenta uma oportunidade para considerar como queremos que seja o futuro. A CMS foi o primeiro escritório de advocacia a participar deste programa de Science-Based Targets para reduzir impactos ambientais. E no nosso caso, fizemos um compromisso de neutralizar as nossas emissões de carbono até 2025.
reduzir viagens e utilizar essas tecnologias de trabalho remoto vão contribuir muito com esses objetivos de sustentabilidade. Temos que achar um ponto de equilíbrio também que nos permite manter a unidade da nossa organização global e a ficar perto dos nossos clientes e colegas. Mas agora a gente tem essa chance de considerar as nossas prioridades e aprimorar a nossa organização. Bom, foi só isso que tinha para falar agora, mas fico à disposição para as perguntas. Obrigado, Ted. André, por favor. Olá, bom dia a todos. Gostaria de agradecer a Britcham e a Alex Brasil pela oportunidade de falar com vocês hoje. Eu preparei alguns slides aqui também para compartilhar com vocês um pouco do que a gente está vivendo na KPMG e como a gente está se organizando para essa retomada à nova realidade, né? Acho que a gente vive um momento de crise, como todo mundo experiencia, mas a gente também tem certeza que estamos fundando uma nova realidade, uma nova dinâmica de trabalho, uma nova dinâmica de relações, e muito dessas questões que hoje são momentâneas, elas vão permanecer na nossa dinâmica de trabalho. Só um breve contexto sobre essa crise. O que a gente percebeu é que a crise ela veio e impactou as pessoas em todas as dimensões da sua vida, né? Medo de falta de alimentos, de suprimentos para sua casa, medo da contaminação com o Covid, receio também de perda de emprego, a questão do distanciamento social, isolamento entre as pessoas, questões de autoestima, questões emocionais. Então, não é só uma crise de uma ordem econômica ou de uma ordem social, mas é uma ordem de saúde e psíquica nas pessoas. O Covid ele foi sendo percebido em choques entre as pessoas, né? Então, o primeiro choque foi o distanciamento social, o distanciamento nas relações de trabalho, esse risco de abastecimento. Depois houve uma onda de adaptação, onde as pessoas começaram a se adaptar a esse isolamento, a esse trabalho remoto em casa. Depois, agora, a gente está no momento da projeção, né, de quando que a gente vai começar a retomar as atividades, e a gente começa a se preparar. Isso também gera alguns desafios de ansiedade. E eu acho que a gente tem uma certeza que o Covid ele não vai ser o único evento que a gente vai viver de agora em diante, né? Vamos ter outras crises, outras possíveis pandemias, e, portanto, a gente precisa estar preparado para essa nova realidade, uma nova realidade que se impõe, né, a dinâmicas que a gente antes nunca tinha imaginado. A gente percebe, né, um efeito muito sério em termos de economia mundial, né? Todas as grandes nações estão sofrendo aí uma redução muito grande, uma projeção de redução muito grande do seu PIB. O Brasil nem um pouco diferente disso. E fica a questão, né, de como a gente sai dessa crise, se a gente sai mais fortalecido, como que a gente pode tirar proveito dessas lições que a gente está vivendo. Sobre a ótica de empresa, então a gente pensa um pouco sobre a ótica de pessoas, de país e das empresas, né, que geram a riqueza do país. Sem dúvida nenhuma, a gente tem uma nova realidade, né? A gente teve um movimento de aceleração de tendências. A KPMG ela já estava preparada para o home office, mas havia uma resistência cultural muito grande dos colaboradores de adotarem um home office. Com o Covid acabou sendo 100%, né? A gente tinha ambições de botar 20%, 30%, e agora se tornou 100%. Todas as empresas e negócios acho que estão com uma demanda, uma pressão muito grande sobre a sua receita, seu caixa. Tem um horizonte de retomada de 30, 36 meses da receita anterior, a pressão no caixa, a perspectiva de risco, né?
pandemia talvez não fosse nenhum dos eventos que a gente listasse como força maior, né? E não se pensava muito sobre isso. E agora, quando a gente vai fazer um contrato, certamente a gente vai pensar sobre essa perspectiva de risco, uma nova perspectiva de risco. E, sem dúvida nenhuma, como eu falei, esse impacto cultural, né, nas relações profissionais de pessoas, esse evento que a gente está fazendo totalmente virtual, né? A gente costumava sempre fazer os eventos presenciais, mudou muito a realidade das empresas. A KPMG ela desenvolveu uma solução para ela própria, de modo a gente conseguir regular melhor essa retomada do trabalho. Muito do que o Ted falou, a gente está adotando procedimentos semelhantes, a gente chama de protocolos. O DNA da nossa solução envolve o conhecimento da jornada dos nossos colaboradores. Então, portanto, saber se o colaborador ele mora sozinho, tem uma família, se ele é divorciado, né, se ele tem com quem deixar seus filhos, passa a ser uma preocupação. O trabalho home office agora também passa a ser uma preocupação, né, se o nosso colaborador ele tem banda larga. A gente acabou dando alguns modems para quem não tinha acesso à banda larga. Então, você começa a ter outras preocupações, né, sobre esse ambiente de trabalho, o ambiente residencial, o ambiente de trabalho ficou expandido. A criação de protocolos de retorno, como o Ted falou, né, em termos de jornadas e higienização dos locais de trabalho, redução do número de pessoas em salas de reunião. Então, a gente construiu um programa de retorno, onde a gente vai ter 3 ondas, 15% no primeiro momento, depois 30% e 50%. Quando o Covid passar, a gente não imagina ter mais do que 70% da população que a gente tinha anteriormente no escritório. Então, isso é uma mudança importante também de paradigma. A gente desenvolveu um aplicativo que a gente chamou de Karen de Care, para facilitar a nossa relação com os colaboradores e para que a gente consiga avaliar se o colaborador ele tem algum sintoma de Covid, porque tudo que a gente quer evitar é que alguém com algum sintoma de Covid venha ao escritório e possa contaminar os nossos colaboradores. E desta maneira a gente tem um protocolo de medicina fornecido por um agente de saúde, um parceiro, que faz uma avaliação e o colaborador ele é diagnosticado pelo médico e tem uma teleconsulta. Então, dessa maneira, a gente pretende prover esse atendimento de saúde remoto. Tem uma outra funcionalidade que eu considero também tão importante quanto, que é o monitoramento desses protocolos. Então, a gente tem agora protocolo de higiene, protocolo de distanciamento, por exemplo, número de pessoas no elevador, né? Como medir se esse protocolo está sendo atendido ou não? Como a gente garante que o elevador ele não está com uma capacidade maior do que a gente deseja que tenha hoje? Então, a gente tem pesquisas nesse aplicativo onde as pessoas respondem, e a gente tem um questionário e tem toda uma dinâmica de seleção de quem vai responder as perguntas e uma estatística de tratamento. Um parceiro de saúde, como eu falei, para ajudar nesse atendimento primário, para fazer essa seleção. Um plano de comunicação, isso acho que também é bem interessante, é um novo paradigma de plano de comunicação. Usualmente, os planos de comunicação eles eram transmitidos na intranet ou por e-mail, e agora essa comunicação ela começa a ser mais pessoal, ela vai pelo aplicativo, entendendo as personas que compõem a nossa organização. A gente elabora comunicados específicos para as pessoas, para as preocupações individuais, e um plano de gestão dessa nova mudança, né? Na medida que agora a gente tem uma preocupação um tanto expandida, né? O ambiente e a maneira de pensar o trabalho, ele fica de modo muito claro, né? Que ele não está contido nas instalações físicas, ele se expande para os lares das pessoas, para os escritórios dos nossos clientes. Então, tem todo um processo aí de plano de gestão. Aqui são um exemplo apenas de alguns protocolos que a gente desenvolveu. Então, a gente está fazendo uma adequação do escritório física para um escritório low touch.
Então, portas com puxadores estão sendo mudadas para portas automáticas. Estamos redefinindo o layout de estações de trabalho, diminuir a densidade. O uso de acesso como catraca, elevadores, banheiros, refeitórios, também estão sendo pensados nessa dinâmica. A gente vai distribuir EPI, equipamentos de proteção individual, para os nossos colaboradores. No aplicativo vai ter um lembrete para o colaborador não esquecer de levar sua máscara, ele só vai poder entrar no escritório se estiver usando a máscara. Então, vamos estabelecer um protocolo para aplicar o exame de COVID nos colaboradores, todos que têm algum tipo de sintoma terá o exame de COVID. A definição de grupos de riscos, novas jornadas e turnos de trabalho. Então, a gente está tirando o almoço no escritório, porque o almoço ele fica difícil na medida que você tem que ir num restaurante e você não conhece o protocolo de higiene, de distanciamento que o restaurante está adotando. Então, a gente vai fazer uma jornada menor, de modo que o nosso colaborador ele não almoce no escritório. Rodízio de colaboradores que irão ao escritório, só pode ir o colaborador se ele tiver reservado um assento, de modo que também a gente não tem uma concentração muito grande de pessoas chegando ao escritório e se deparando com a falta de espaço físico lá, então tem que retornar para casa. E, obviamente, isso tudo impacta no orçamento, né, desses protocolos todos e um cronograma de readequação. Como eu falei, o aplicativo é um aplicativo, e isso acho que é super interessante, porque na era digital é difícil a gente imaginar uma solução de massa, né? Uma solução que seja única para todo mundo. Conhecer as peculiaridades, as particularidades de cada indivíduo, as suas necessidades, é fundamental para a gente atacar um problema desse, que é um problema complexo, né? Quando a pessoa se contamina, você tem uma dificuldade enorme de rastrear aonde essa pessoa foi contaminada. E, portanto, a gente pensou nesse aplicativo. A gente já tinha um aplicativo de RH, mas ele tinha funcionalidades um tanto mais simples, né, como ponto de entrada, ponto de saída, marcar ponto na hora do almoço. E agora a gente está realmente transformando esse aplicativo num aplicativo de experiência, né, do colaborador. Bem, acho que era isso que eu tinha para falar. Tentei não me alongar. Obrigada, André. É muito interessante ouvir que a gente está tendo essa transformação no trabalho em grupo, né? A gente está vendo que essa experiência de agora vai deixar marcas definitivas. E eu acho que a gente vai poder falar mais um pouco aqui ao longo do webinar. Obrigada, André. Passa a palavra, então, para a Vitória. Vitória, por favor. E vocês já podem, quem estiver participando, já pode deixar sua pergunta no campo de Q&A para que os nossos moderadores possam organizar as perguntas. Por favor, fiquem à vontade. Boa tarde a todos, bom dia no Brasil. Gente, deu até um pânico, que bem agora a minha internet caiu, mas voltou. Por uns 5 segundos eu fiquei fora, mas vamos lá, vamos conseguir ver se eu consigo fazer o share da minha apresentação. E, espera aí, não sei se vocês estão vendo. Sim, Vitória. Só que ela já passou de... Bom, vamos lá, então vamos lá. Então, boa tarde, bom dia para vocês. Muito obrigada, gente, por ter me convidado para essa apresentação. É sempre um prazer fazer parte dos eventos da Bridgen e da Lex. Eu sou Vitória, sou brasileira, sou advogada aí no Brasil, sou advogada aqui no Reino Unido e sou sócia de um escritório chamado Gunnar Cook, que é um escritório extremamente diferente pelo fato da gente já trabalhar home office desde então. Na verdade, o Gunnar Cook começou há 10 anos atrás, e eu vou começar a contar essa história para vocês, porque o conceito do Gunnar Cook sempre foi de trabalhar home office. O conceito do Gunnar Cook nunca foi de trabalhar do escritório. Nós nem temos lugar para trabalhar todo mundo se um dia resolvessem todos aparecer no escritório. O escritório nunca teve essa ideia e nunca teve essa assim, mentalidade, pelo contrário. Ele foi criado de uma ideia totalmente diferenciada
para realmente mudar o conceito de escritório de advocacia e como se funciona o escritório de advocacia. Então, vamos lá, vamos começar a contar um pouquinho da história do Gunnar Cook. Eu só me juntei ao Gunnar Cook ano passado, eu tinha um escritório próprio, e ano passado eu entrei para o Gunnar Cook em julho para poder tocar de imigração internacional. Mas eu entrei exatamente porque eu acreditei que a ideia do Gunnar Cook fazia muito sentido. Então, como é que é a nossa estrutura? A nossa estrutura é uma estrutura de sociedade de pessoas, é uma estrutura que aqui na Inglaterra a gente chama de ABS, que nós temos sócios que não são advogados, que eu sei que no Brasil a gente não pode, mas aqui no Reino Unido a gente pode. Nós temos 3 escritórios, Londres, Manchester e Leeds. O de Londres e o de Manchester são muito grandes, no sentido de pessoas, o de Leeds é menor, é totalmente multidisciplinar, são mais ou menos 250 advogados. Na verdade, me disseram hoje de manhã que tinham mais do que isso, mas ninguém conseguiu me dar um número exato. E a maioria são seniors lawyers, como a gente chama de partners. Nós temos muito pouco júniores associados, porque a filosofia, de novo, do escritório é um pouco diferenciada. Não existem 250 lugares para se sentar. Nunca teve. Então, como é que sempre foi a filosofia do escritório? O escritório tem uma base em Londres, tem um bank, que foi aqui a foto daquele primeiro slide, no qual as pessoas podem usar um hot desk, mas eu acho que eu nunca vi aquele hot desk sendo usado por mais do que 5, 6 pessoas. E devem caber ali mais ou menos umas 20 pessoas ao mesmo tempo. Nós temos uma questão que é extremamente interessante, que é um apoio imenso na parte tecnológica e de pessoal, e acaba que isso sendo um diferencial imenso do escritório, por causa de custos também, porque obviamente você não tem um escritório gigante para colocar as pessoas no centro de Londres, que custaria muito caro, e acaba sendo muito mais em conta o custo fixo da empresa. Todos os advogados que são partners da empresa têm que ter pelo menos 10 anos de experiência de trabalho. A gente tenta trabalhar tudo em preços fixos, não usamos timesheet, muito difícil. O escritório tem outros braços que a gente chama os braços de coaching interno, o DC Trust, que a gente chama que é esse apoio operacional. Nós temos uma instituição de caridade que a gente trabalha e ajuda, não é obrigado, mas a maioria dos sócios faz isso. Então já vinha de um conceito bem diferente. Quando nós fechamos, e isso foi no dia 20 de março, que oficialmente ficou fechou a porta, o que aconteceu? Aconteceu foi que essa a análise que a gente fez foi: a tecnologia que a gente tem suporta realmente não ter ninguém trabalhando de uma base fixa chamada escritório? Então, suporta. Então, nós vimos que a nossa tecnologia era toda cloud, a gente tinha uma segurança excelente, a gente tinha uma integração imensa de e-mail, calendário, documentação, practice manager, tudo em sistema e todo mundo podia acessar de qualquer lugar que tivesse. A parte toda da área financeira também. E não precisava realmente ter nenhum contato físico de ninguém com ninguém. E com relação à parte de reuniões, etc., como é que a gente ia funcionar? Então, foram criados aí vários mecanismos, desde Zoom, Teams, tem outros sistemas, todos foram disponibilizados para todo mundo, da maior maneira possível, para a gente tentar não ter que realmente nunca ter esse contato com terceiros para poder evitar qualquer tipo de contaminação. E a gente começou a ter esse suporte que a gente tinha pessoal no passado feito de maneira online. Então, a parte de treinamento, a parte de health and mind, que eu chamo aqui, a gente tem reuniões sobre meditação, reuniões de psicólogos ou sociólogos para falar com os advogados, eventos desde pequenos com 10 pessoas até com 200 pessoas que nós tivemos uma semana passada. Tudo está sendo feito de forma virtual. Então, o que acontece? Hoje a gente virou essa bola, que a gente chama. Então, a gente já tinha um sistema totalmente remoto,
Eu realmente ia no escritório 2 dias por semana, e esse era a minha vida. Então, 2 dias por semana, mudando para 0 dia por semana, não foi muito diferente. E a gente começou a receber chamadas do pessoal administrativo da área de GC Trust semanalmente para saber como a gente estava, se a gente estava precisando de alguma ajuda, se precisava de algum suporte, seja ele emocional, seja ele físico, material. Material, estou dizendo até assim, se precisa de papel, se a gente te manda alguma coisa na sua casa, porque como o correio não parou de trabalhar e o correio é muito seguro aqui, muita coisa vem e vai pelo correio, por courier. E eles perguntavam semanalmente para a gente. Começou a ter uma quantidade imensa de sessões de vídeo, tanto de aulas de exercício, quanto aulas com relação à parte toda de saúde mental, que foi uma preocupação imensa que todo mundo teve, de cuidar da saúde mental dos seus funcionários e dos seus sócios, para todo mundo estar bem. O que o André falou, né, de ver quem mora sozinho, quem está muito solitário, todo mundo ficou em cima disso. Foi muito interessante a solidariedade das pessoas. A gente começou a fazer uma video call social às sextas-feiras, que chama-se Fizz Drinks, às sextas-feiras, 5 horas da tarde. Então, o nosso famoso happy hour virou um happy hour virtual, que acontece todas as sextas-feiras no mesmo horário. É só você se logar, que está lá. E é extremamente agradável você ver as pessoas que você estava acostumada a ter contato e não tem mais, mas você vê que elas estão bem, você conversa, elas contam um pouquinho do seu dia a dia, um conta uma novidade, outro conta uma história, então está todo mundo ali. E a gente continuou tendo os vídeos seminários do escritório, né, os webinars normais que a gente tinha, a gente continuou fazendo reuniões online, a gente continuou trabalhando no teamwork de forma online. Eu acho que para a gente não mudou muito. Então, eu digo para você que nós tivemos uma mudança muito pouca do que a gente era para o que a gente é. Talvez o que mais tenha nos afetado seja a parte financeira, obviamente, porque muita coisa fechou, e a gente sentiu que financeiramente a gente teve uma diminuição de trabalho, no sentido de trabalhos novos entrando. Foi feito toda uma parte de financial support do escritório para quem precisava, se tinha alguém precisando, foi feito, e o ciclo continua. Então, a gente continua semanalmente da mesma forma, contatando o cliente, fazendo reunião, tendo os nossos exercícios, fazendo os nossos eventos de health, mental health, saúde mental, e realmente eu posso te dizer que a gente não teve muitas mudanças tão drásticas. Eu acho que essa filosofia que a gente tinha, já trabalhar de casa, ela só foi, na verdade, acentuada pelo coronavírus, porque já era a mentalidade do escritório, já era a mentalidade desde o início da fundação do escritório. Para você ter uma ideia, o escritório tem, então, 3 bases, 3 escritórios físicos, e tem gente na Inglaterra inteira que trabalha com a gente. Então, nós temos pessoas, por exemplo, que moram em Cambridge e que vinham, às vezes, para Londres, ou às vezes iam visitar clientes, mas se baseavam em Cambridge. Então, não precisa morar em Londres para trabalhar no escritório de Londres. Ela é vinculada ao escritório de Londres porque ela acha que é o melhor e o mais próximo da casa dela. Mas ela não precisava vir aqui. Então, para essa pessoa, continua a mesma vida, porque ela fazia tudo virtual e ela continua fazendo virtual. Então, para a gente, de novo, não foi uma mudança muito grande, nós não temos nenhuma previsão de volta, eu acho que está tudo correndo muito bem assim, e a gente não pretende voltar de forma alguma permanente para lugar nenhum, porque já não existia. Esse pessoal administrativo, que é uma dúvida que a gente tem, talvez eles voltem a partir de julho de uma forma rotativa, e não vai ser, como vocês falaram, de 15%, mas vai ser talvez metade, porque tem espaço para isso, principalmente se os advogados não estiverem lá, então é mais fácil ainda. E os protocolos de segurança que a gente vai ter no escritório são os mesmos que a gente que são alinhados com o governo. Então, o governo dá as diretrizes e a gente segue as diretrizes
normais do governo britânico aqui. Então, é realmente um escritório totalmente diferente do que talvez vocês esperassem ouvir, porque nós não somos um escritório normal no sentido de tradicional de ter mesa, cadeira ou sala, baia, nada, absolutamente nada. Cada um chega com o seu computador, senta e trabalha, vai embora para sua casa com o seu computador. E os seus arquivos são todos eletrônicos. Se tiver alguma pergunta para mim no final, eu estou à disposição. Obrigado, Vitória. Muito interessante esse modelo de trabalho. E nós organizamos, acho que todo mundo deve ter percebido que nós organizamos este webinário com visões alternadas. Então, primeiro o Reino Unido, que já está um pouquinho na frente nesse processo de abertura, e depois o Brasil. E aí nós vamos trocando as experiências para aprender um pouquinho com cada palestrante o que está sendo feito nesse momento. Então, agora eu passo a palavra ao nosso último, mas não menos importante palestrante do dia, o Carlos, e depois a gente vai para as questões. Obrigado. Obrigado, Luiz. Bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer aí a Britton e a Alex Anglo pela oportunidade de participar desse webinar. Para nós aqui do Demonest é um prazer contribuir aí com vocês. Fiquei aqui com o desafio, como o Luiz comentou, de não ser repetitivo, considerando tudo que os meus colegas aí já falaram, mas vou tentar aqui cobrir os temas e ações que potencialmente podem não ter sido mencionadas ainda e falar um pouquinho do escritório. Nós estamos em home office 100% desde o último dia 23 de março. Apenas contextualizando vocês, nós somos mais ou menos 700 colaboradores espalhados em 5 diferentes escritórios. E até então tínhamos uma cultura absolutamente presencial, pela própria característica do nosso negócio. Acho que o mercado jurídico sempre foi reconhecido, né, pela própria hospitalidade, as salas de reunião, eventos muito bem preparados e robustos, o que será muito alterado aí após liberação pelas autoridades. Né? Acredito que os advogados acho que tenham sido os últimos guardiões do trabalho 100% presencial. Poucos escritórios tinham essa política de home office implementada, como a Vitória comentou aí do Gunnar Cook. Bom, apesar dos desafios iniciais, a gente conseguiu adaptar 100% do escritório em basicamente uma semana, colocando todo mundo em home office. Tivemos um desafio inicial, em especial com a área administrativa, que não tinha laptop. Algumas pessoas não tinham laptop, foram mais ou menos 45 instalações de desktops e concessão, como o próprio André e o Ted comentaram também, de USBs para Wi-Fi, enfim, a própria configuração das redes nas casas das pessoas para que elas pudessem trabalhar de maneira remota. Sabíamos que tinha uma infraestrutura de tecnologia robusta no escritório, mas obviamente nunca foi preparada para poder viver esse momento de 100% de trabalho remoto, mas graças a Deus deu tudo certo desde o começo, nós não tivemos nenhum problema desde o dia 23, a gente vai para praticamente 3 meses, né, de trabalho remoto. Acho que muito do sucesso que o escritório conseguiu ter na adaptação ao trabalho remoto se deveu, certamente foi em decorrência da estrutura de tecnologia e da própria adaptação dos nossos colaboradores, né? Nós aqui da área de recursos humanos e operações como um todo, sempre tivemos o cuidado de ficar muito próximo dos colaboradores desde esse início, né, da chegada às residências. Nós estamos uma pesquisa no começo para entender, logo depois dos primeiros 10 dias, para entender como é que tinha sido a adaptação em casa, do que as pessoas estavam precisando, desde a questão, como a Vitória comentou, de papel ou livros, enfim, materiais que potencialmente poderiam ter ficado no escritório, e concedemos isso para que elas pudessem trabalhar de casa, né? Essas pesquisas têm balizado muito das nossas decisões desde o início, né? A gente está, inclusive, no momento, essa semana, finalizando uma segunda onda de pesquisa, que é, na medida em que as autoridades liberarem o retorno ao escritório, como é que as pessoas gostariam ou não de voltar, né? Obviamente, levando em consideração que o escritório vai adotar todas as medidas de saúde e segurança necessárias. Essa pesquisa não está fechada, mas não tenho nenhum problema de dividir com vocês. Eu acho que é interessante, apesar de nós garantirmos, né, no enunciado da pergunta, que vamos tomar todas as decisões e adaptações necessárias, a maior parte do escritório respondeu que não gostaria de voltar ainda nesse momento, mesmo que de forma parcial, pelos mais variados motivos. Eu acho que a gente aqui no Brasil ainda atravessa uma crise de credibilidade de dados, né, em especial nessas últimas semanas.
E acredito que ao passar do tempo isso deve melhorar e deve mudar. Mas a gente, de novo, né, tem tido o cuidado de ouvir os nossos sócios e colaboradores e, paralelamente, ir preparando e adaptando os nossos escritórios para esse retorno, aprendendo com os nossos parceiros aí internacionais e outros colegas de recursos humanos, de operações e facilities dos escritórios que já voltaram, né? Nós criamos um comitê desde o início da pandemia, desde o início do home office, né? E esse comitê é formado pela nossa diretoria executiva, pela área de facilities, as áreas de marketing, facilities, recursos humanos, jurídico, enfim, todo mundo que de uma forma ou de outra contribui para isso. Tá? Essa pesquisa, por exemplo, que eu mencionei para vocês, ela serviu muito para nós mapearmos, né, e delimitarmos as ondas de trabalho. Nós vamos voltar em 3 ondas, vou detalhar para vocês mais para frente, mas em especial para mostrar para nós quem é o grupo de risco, quem se considera grupo de risco ou quem reside com o grupo de risco, quem utiliza o transporte público, né, na medida em que a gente vê um grande risco, a gente enxerga ainda um grande risco nesse sentido, quem gostaria de voltar, e se gostaria de voltar, quantos dias gostaria de voltar e quais dias gostaria de voltar, né? Acho que nem todo mundo tem, a gente tem ouvido muito essa frase, né, que a gente está vivendo uma grande tempestade, uma grande mudança, mas em barcos muito diferentes. Então, a gente tem sim profissionais que gostariam de voltar e profissionais que gostariam de ficar ainda trabalhando de forma remota, né? E com esse mapa em mãos, certamente, na medida em que as autoridades, né, de saúde e locais aqui liberarem 100% do retorno dos escritórios, novamente, nossa ideia, nós não estamos com pressa, né, considerando que tudo está funcionando perfeitamente. A gente tem acompanhado não só os relatórios de produtividade, mas, enfim, de satisfação dos nossos clientes, internos e externos, os internos dos clientes das áreas administrativas, em termos de suporte, e externos, o mercado em geral. Então, como tudo está funcionando perfeitamente, como a Vitória falou dessa cultura do Gunner, a gente não está com pressa de voltar ainda, né? A gente está aí tentando preparar o escritório da melhor forma possível para receber os colaboradores e sócios quando formos liberados ao retorno. E a nossa ideia, então, quando liberarem 100%, é aguardarmos 15 dias para ver como é que a curva de infecção vai se comportar, e a partir desses primeiros 15 dias da liberação, voltarmos à primeira onda, os sócios e os líderes administrativos do escritório, numa primeira onda, tá? De novo, né, respeitando quem não quis voltar, respeitando quem é grupo de risco, e a partir daí, né, passados os outros 15 dias, liberarmos uma segunda onda, né? A segunda onda ela seria composta, limitada a 30% do escritório, né? E acho que esse limite que vocês comentaram, ele virou praticamente um limite padrão. Eu acho que muito, em especial, pela proteção ao negócio, né? Na medida que você pode ter uma pessoa infectada de uma área, ou de uma grande área, ou de uma pequena área do escritório, que potencialmente pode infectar, né, toda a área, e você coloca o seu negócio em risco, né? Então, de novo, sempre lembrando que tudo está funcionando muito bem, e a gente sai, né, verte de uma cultura muito presencial para uma cultura remota. Essa segunda onda seria composta, então, por quem gostaria de voltar, quem formalmente falou que quer voltar, que não é grupo de risco, e ainda assim, né, respeitando esse limite máximo de 30% do escritório. Eu acho que essa pesquisa também vai ajudar muito os nossos sócios e líderes em geral a delimitarem e fazerem o rodízio das suas respectivas equipes, para que a gente possa, em especial, mapear a presença física dos colaboradores do escritório. Tá? A terceira onda, e aí, obviamente, acho que é uma onda mais difícil, ela praticamente vai voltar quando a vacina for lançada, que é a onda do grupo de risco, ou de sócios e colaboradores que convivem com o grupo de risco em casa. Essa é a nossa preocupação primária. Então, a gente imagina que até termos a vacina, a gente deve manter esses profissionais, esse grupo de profissionais em casa. A questão de viagens, a gente vai continuar com a recomendação, né, sejam elas viagens nacionais ou internacionais, de serem evitadas, na medida do possível, e quando necessárias, também tentar aprovação via comitê, né. Voltando ao tema aqui de preparação do escritório, alguns dos protocolos que nós já definimos para quando voltarmos, obviamente a permanência de pessoas, seja colaborador, terceiros e clientes, sempre obrigatória com o uso de máscaras, né, e a gente está preparando aí um kit de 10 máscaras e álcool em gel, enfim, um kit de máscaras usadas, máscaras novas, né, que a gente vai seguir a recomendação de troca de máscaras a cada 2 horas. Então, máscaras personalizadas no escritório para todos os nossos colaboradores, máscaras descartáveis para os visitantes que potencialmente chegarem ao escritório sem as máscaras, né,
enfim, a compra de tapetes sanitizadores para entrar no escritório, a aferição de temperatura, e aí a gente está vendo a melhor forma de poder ter esse produto hoje. Existem vários produtos, né? A gente viu o mais recente, acho que um dos aprendizados que nós estamos tendo no comitê é dia após dia conseguir evoluir com novos produtos, com novos protocolos. Então, hoje tem aquelas câmeras, né, de medição, de aferição da temperatura facial, e aí onde você consegue também monitorar a presença e a circulação das pessoas dentro do escritório. Uma das ações que a gente vai tomar, obviamente, as recomendações é que as pessoas não circulem entre os andares do escritório, de forma que a gente consiga mapear, em caso de qualquer infecção, o grupo que teve contato para poder fazer o isolamento, né, da mesma maneira que os países asiáticos e europeus que já retornaram ao trabalho estão fazendo. A gente está também seguindo a linha do que o André comentou na KPMG, tentando implementar um autodiagnóstico para monitoramento. Né? Fala-se muito hoje do passaporte, um passaporte de imunidade. Então, fazer algumas perguntas, provocar algumas perguntas para que as pessoas que estiverem ou forem entrar no escritório respondam e façam um autodiagnóstico de maneira que possam preservar todos os colaboradores, sócios e visitantes que estiverem nas nossas unidades. Né? A gente vai ter algumas ilhas de higienização pessoal, com álcool em gel, em áreas estratégicas, todos os pisos adesivados para respeitar a questão do distanciamento social. A gente tem uma facilidade no nosso prédio central, na matriz, que nós somos monousuários, então facilita bastante para a gente a questão de elevadores, catracas, recepção. A gente consegue ter um domínio um pouco maior, né, e mais adaptado ao nosso negócio como um todo, que obviamente tem até a questão da recepção de clientes. Estamos também usando o nosso parceiro de saúde aqui para nos ajudar na elaboração das mais diversas normas de saúde. Tá? O uso de espaços compartilhados e copas, basicamente só para servir café e água, obviamente sempre com produtos descartáveis, né? Aí um pouco contrário à questão da sustentabilidade, que estávamos indo até há pouco tempo atrás, né? Mas a gente acredita que a questão dos recipientes descartáveis seja bastante importante nesse começo. Alimentação ainda é um grande desafio, né? Acho que foi o André comentou, né, dos turnos de trabalho serem diferentes. A gente está pensando bastante nisso, né, de potencialmente até pela questão de fluxo em elevadores, seja aqui na matriz, seja nos outros escritórios, nós tentarmos evitar a questão de fluxo de elevador ou até mesmo as circulações em locais públicos, em especial na primeira e segunda ondas. Obviamente, semanalmente, né, toda a equipe de sanitização, fazer a contratação de uma empresa bastante especializada. A gente já tinha uma no escritório que trabalhava com alguns hospitais, inclusive, então a gente está bastante tranquilo com isso. Acho que uma grande mudança também para a gente nós lançamos ano passado uma universidade corporativa, que é o The Academy, e que teve um volume bastante grande de treinamentos presenciais, físicos, né, nas nossas unidades, para mais de, por exemplo, 12 mil horas de treinamento, que nós mudamos tudo isso para online, no EAD, conseguimos fazer uma adaptação bastante forte com os programas. Foram, nesses últimos 3 meses, quase 3 mil horas percorridas aí pelos nossos sócios e colaboradores, em parceria com grandes universidades que também estavam preparadas para esse EAD. Né? Então, assim, a questão também de preparação das recepções, né, com aquela placa de acrílico. E, obviamente, acho que hoje o que está em estudo é a nossa adaptação ao layout do escritório. A gente tem algumas empresas que estão ali nos ajudando nesse tema, para a questão, obviamente, do respeito ao espaçamento social nesse momento. Né? Eu acho que, mais do que a preparação, né, do retorno ao escritório, que é o tema principal desse webinar, acho que o grande mudança de mindset que tivemos aqui pelo comitê é a convivência com o vírus. Né? Como é que a gente faz quando identificarmos um caso de Covid no escritório? Eu acho que é certo que, para a gente ter sucesso nesse tema, a gente vai ter que mapear, né, o potencial colaborador ou visitante que se declarou infectado e isolar todos os profissionais todas as pessoas que tiverem tido contato com ele nos dias que ele esteve no escritório. Acho que esse tem sido o grande, acho que vai ser, né, na verdade, o grande desafio desse retorno físico. Eu queria falar um pouquinho da preparação, né? Acho que todos vocês comentaram da preparação e a jornada, né, desses últimos 3 meses. Nós também, desde o início, temos um cuidado muito grande com os nossos sócios e colaboradores. Tentamos mudar a estrutura de benefícios do escritório, permitindo a utilização de vale-refeição, né, que era exclusivo para a refeição em compras do supermercado. Adaptamos a ampliação de parcerias com empresas de delivery em especial, focados, né, na Páscoa. A gente teve Páscoa, nós tivemos Dia das Mães, Dia dos Namorados, enfim, nessas datas especiais, celebrar algumas parcerias que os nossos colaboradores e sócios pudessem utilizar com descontos.
Também disponibilizamos um aplicativo de saúde mental, de suporte físico, emocional. Organizamos algumas aulas de yoga, alongamento, e todas as sextas-feiras a gente manda também um e-mail para todo o escritório com dicas de lives, de músicas, de shows, de filmes, séries, visitas virtuais a museus, e até mesmo os filmes que a gente tem indicado são filmes que estão correlacionados às nossas verticais de diversidade no escritório, né? De diversidade, de equidade racial, de gênero, enfim. Estamos também implementando agora um programa bastante robusto de saúde mental, que a gente acredita ser muito importante para todos os nossos sócios e colaboradores, que vai acontecer pelos próximos 3 meses, de forma semanal, com lives com um profissional bastante gabaritado sobre o tema, que vai trazer também alguns especialistas sobre o assunto, na medida em que a gente acredita que esse tema vai ser muito importante, não só para atravessar essa jornada, seja de adaptação, né, ao trabalho remoto, para o escritório que não estava acostumado com esse tema, seja na preparação e na segurança para o retorno aos escritórios. Tá? Concordo com todos vocês, acho que nós teremos um novo escritório, dificilmente, na verdade, não vai existir o escritório que nós estávamos acostumados a trabalhar até o último dia 22 de março, mudando completamente o paradigma de mercado. Né? Acho que era isso, acho que em benefício do tempo e do Q&A, não quero ser repetitivo com o que os meus colegas já falaram. Eu termino aqui minha apresentação sobre Demarest, deixo todos vocês à vontade para fazerem perguntas e devolvo a palavra aí para o Luiz Guilherme e os nossos moderadores para darmos início ao Q&A do nosso webinar. Obrigado, Carlos. Obrigado, Vitória. Obrigado, André, e obrigado, Ted, pelas palestras. Eu acho que foi muito interessante e instrutivo. Eu acho que temos algumas perguntas aqui. Eu, como Barça, tenho um pouco de reputação de fazer perguntas e questionamento e examinação, e eu não quero ganhar uma reputação aqui de ser chato. O Guilherme já testemunhou eu interrogando testemunhos, e então eu não quero piorar a situação aqui. Então, vou começar com uma pergunta mais agradável, né? Mais geral, um aquecimento aqui. E eu queria fazer a pergunta para todos aqui no painel. Aqui na Inglaterra, ontem foi anunciado que o uso de um esteroide, o dexametasona, ajuda o combate das pessoas pior afetadas pelo Covid. E, sendo positivo, acredito que chegaremos até uma vacina, né? Então, a minha pergunta, baseada no que foi primeiro mencionado pelo André, mas também pelo Carlos e ressaltado pela Vitória e o Ted, é que vocês veem uma diminuição no volume de colaboradores e funcionários presenciais após de uma vacina talvez ser desenvolvida para o Covid. Que outros tipos de medidas você acha que vocês todos aí acham que foram implementados precisamente para esse momento do Covid, que vão sobreviver à vacina do Covid? Eu abro isso para os panelistas, todos eles. Bom, eu acho que esta crise acelerou várias tendências que a gente já estava vendo no mercado. De mais trabalho remoto, particularmente, eu acho que esta descentralização do trabalho é uma macro tendência que é aqui para continuar. Só acho que temos que encontrar um ponto de equilíbrio também. É importante ter esse contato pessoal, particularmente para os júniores, os estagiários. Bom, podem organizar treinamentos online, mas eles aprendem muito de ver os sócios, os advogados mais sêniores, fazendo o trabalho e de participar, o que é um pouco mais complicado num ambiente remoto. Eu acho que os sócios têm que aprimorar outras habilidades de supervisão para permitir isso. E
outro ponto interessante vai ser o impacto desta descentralização sobre o mercado imobiliário e como que estão os escritores. A gente viu na Inglaterra, pelo menos, uma tendência muito forte de escritores open plan, todos abertos, e de hot desk. E a gente estava organizado assim em Londres. E agora, para o espalho da doença, é o pior hipótese, né? A hot desk a gente não vai permitir mais, mas ir de um plano aberto para fechar os escritórios não é uma coisa de fazer de um dia para o outro, né? Também a gente mudou poucos anos atrás para um escritório novo e temos todo um andar de salas de reuniões com tecnologia de ponta. A gente estava convidando clientes para muitos seminários, conferências. Bom, enquanto tem essa doença, eu acho que não vão voltar para fazer isso, mas mesmo depois, com a conveniência de webinários, particularmente em Londres, quando pode ser que tem que passar 1 hora, 2 horas indo para uma conferência presencial, pode ser que os clientes, as pessoas não tenham essa vontade de ir presencialmente assistir um seminário. E tirando isso, uma pergunta boa que eu vi que foi feito aqui é como fazer novos clientes sem este contato pessoal de seminários e eventos. E é mais complicado. Eu acho que vai ter que ser muito mais recomendação de boca a boca, encontros pessoais, do que por grandes eventos. Se eu puder complementar, até, eu concordo contigo. A gente tem uma mudança cultural, uma mudança de valores, né? E essa mudança de valores vai ter uma implicância em diversas dimensões, né? Então, primeira dimensão é que antes uma pessoa gripada ela era permitida no ambiente de trabalho, né? Uma gripe comum no Brasil, né? Acho que é uma questão cultural da cultura do Brasil. Agora essa pessoa vai ser evitada, ela vai ser certamente recomendado que ela fique em casa, né? Não vai ser tão discricionário como era anteriormente. Uma outra questão são os valores em termos do que as pessoas valorizam. Acho que isso está tendo uma revisitação a esses valores. A questão imobiliária, sem dúvida, vai sofrer um impacto. Eu vejo que tem muita gente buscando morar em espaços maiores ou morar em casas ao invés de apartamento nos grandes centros urbanos. Então, vai ter assim um rebalanceamento, né, do que as pessoas querem consumir. Mas o ser humano é um ser social, né? Então as pessoas também sentem falta, né, da convivência social, da presencial. Você iria a um cliente tomar um cafezinho, é todo um ritual, né, de acolhimento do seu cliente, do seu escritório, oferecer um café, uma água. Também para os brasileiros, eu acho que isso também é super importante. E as pessoas sentem falta, né? Essa tensão de vida familiar, né, intensa, também geram benefícios e também eu acho que geram dificuldades, né, nas relações familiares. E eu acho que essa é uma transformação que ela vai ser gradual, né? As pessoas estão se deparando com esses seus valores, revisitando esses valores, e vai ser algo gradual. Eu acho que um ponto que você alertou, Ted, que é super relevante, é que, sem dúvida nenhuma, os gestores eles vão precisar mudar a maneira de encarar o trabalho da sua equipe, né, e lidar melhor com esse trabalho remoto, coordenar entregas e não tarefas. Eu acho que também tem uma mudança, né, muito grande na maneira, essa eu acho que é uma
mudança muito grande que vai ocorrer, que está ocorrendo, né? Que não necessariamente para estar trabalhando, produzindo, todo mundo tem que estar junto no mesmo espaço físico, sob a supervisão, né, do chefe, do superior hierárquico. Então, isso, sem dúvida nenhuma, acho que é uma mudança que veio para ficar. Agora, sem dúvida, a gente está aprendendo, né? É um processo bem evolutivo e gradual. Acho que não é uma virada de chave. É só complementar o que o André falou, Frederico, eu acho que as mudanças elas vão acontecer indiscutivelmente. E talvez o maior desafio das organizações é como é que você mantém a sua cultura, né? Eu falo pelo escritório, a Demarest sabe de mais de 70 anos, tem uma cultura muito forte, na medida em que a gente sabe que o trabalho remoto, né, e a forma como a gente vai trabalhar no período pós-pandemia e que certamente não vai, acreditamos que dificilmente teremos 100% dos colaboradores do escritório novamente, como é que você mantém a sua cultura, né? Como é que você permeia a questão cultural, seja nos processos admissionais, né? A gente, inclusive, nós passamos por algumas admissões nesses últimos 3 meses, e profissionais que nós não conhecemos pessoalmente ainda, né? Eles foram admitidos e estão trabalhando de forma remota, nunca foram ao escritório, e sócios que foram também admitidos que não conheceram ainda a sociedade, né? Então, acho que isso é um desafio novo que traz para a gente, como é que a gente, como líderes dos nossos escritórios, mantém e permeia a nossa cultura trabalhando de forma remota, admitindo de forma remota, treinando de forma remota também. Tá? Vou deixar essa contribuição também, que acho que é um desafio que está no nosso pipeline por aqui. Eu aproveito o gancho de todo mundo e, Carlos, nós também contratamos a minha assistente direta, eu nunca nem a vi. Ela está comigo desde o começo do coronavírus, porque ela entrou para trabalhar dia 1º de abril. E ela tinha, e a gente teve que contratar, porque precisava. Se você me perguntar se eu sei como é que ela é fisicamente, não faço ideia. Quer dizer, já vi uma foto dela. Mas a gente, e começou, e tá dando super certo, e a gente tem, assim, uma afinidade imensa, e, obviamente, um dia eu quero conhecê-la, quero abraçá-la, mas não vai ser tão cedo. Então, eu acho que, culturalmente, nós temos diferenças muito grandes. Eu sou uma brasileira que vivo aqui há muito tempo, mas eu continuo sendo uma brasileira. Então, eu entendo, né, quando o André fala do cafezinho, mas existe, por exemplo, a cultura do almoço. Aqui, sair para almoçar com cliente, como a gente sai no Brasil, fica 2 horas, mas não acontece, gente. Isso não existe. Então, para a gente, não faz diferença tanta quanto faz para o brasileiro. Eu acho que existe uma cultura muito diferente e as culturas vão ter que se adaptar de formas diferentes. Então, por exemplo, eu vi uma pergunta que estava sendo feita aqui, questão de networking. O nosso networking do escritório tem mais gente no networking online do que tinha quando tinha o networking físico. E como as pessoas moram longe, quando a gente fazia o networking físico, só pegava quem estava por ali. Então, tinha, sei lá, vamos dizer, 20 pessoas naquele dia passando pelo escritório de Londres, a gente falava, hoje nós vamos fazer um networking. Pegava as 20 pessoas ou não. Tinha gente que tinha que ir embora mais cedo porque tinha o trem, porque mora fora de Londres. Agora, no virtual, a gente já chegou a ter 200 pessoas. Por quê? Porque está todo mundo de casa, a brincadeira do que está de pijama, e está todo mundo participando e conversando, e às vezes conversando com mais gente do que você estaria no dia a dia. Então, eu acho que tem a ver com a cultura de cada país, porque são diferentes. Eu acho que tem a ver com a cultura do trabalho, do escritório em si, porque, como eu falei, o nosso já vinha dessa filosofia de não ter lugar. Quando eu falei que a gente trabalhava hot desk, não era simplesmente chegar e sentar, você tinha que reservar online, inclusive pelo nome da mesa, etc., porque tinha que estar certo de que tinha lugar para você estar trabalhando. E hoje também não vai funcionar mais assim, porque a gente não tem essa intenção de voltar. Mas eu acho que realmente vai ser caso a caso, e algumas coisas que vieram para ficar na minha cabeça é que realmente as pessoas concluíram que o trabalho home office funciona, que o trabalho home office é possível, que produtividade existe home office, e que as pessoas têm times diferentes de trabalho, alguns podem acordar bem mais cedo e trabalhar mais cedo, outros podem trabalhar até mais tarde da noite, e o que o negócio é produzir. Você tem que produzir. A hora que você vai estar produzindo, o problema é seu. Entendeu? Pelo menos na nossa filosofia aqui é assim. Então, nós não temos nós temos uma reunião às 10 da manhã, sim, mas eu não quero dizer que eu preciso que a pessoa às 6 da tarde esteja lá. Eu chamo, se ela estiver tomando um café na cozinha, na casa dela, ela está tomando um café. Ela está produzindo, para mim, ela está. Então, eu acho que, para mim, o que foi melhor foi
a proposta de que todo mundo hoje pode trabalhar de casa e ser produtivo, porque isso é verdade, isso é um fato. Para mim foi isso a conclusão dessa pandemia horrorosa que a gente está passando. Dando prosseguimento às perguntas, e aí eu só queria antecipar para todo o público que, infelizmente, pelo avançar do tempo, a gente não vai conseguir englobar todas as perguntas aqui do debate, mas tem uma primeira pergunta da Michele que eu acho que é do interesse de todos e me parece relevante, que é a seguinte: a Michele Pimenta faz a seguinte pergunta para vocês. Os escritórios estão conseguindo acompanhar a produtividade dos seus advogados? A produtividade melhorou em home office? E aí eu só faço um adendo, porque eu acho que a questão da produtividade ela leva em consideração não só o home office, como o próprio mercado em si. Então, não necessariamente a gente está em home office e ela caiu por conta do home office, mas o mercado em si teve uma queda nesse período, né? É uma reflexão que eu faço, mas passo a palavra para vocês para dizer um pouco sobre essa questão da produtividade em home office. É exatamente isso, Rômulo. A gente consegue acompanhar, sim, todos os nossos advogados colocam o seu tempo nos programas e a gente tem boa visibilidade, mas é difícil comparar uma época com o outro diretamente, porque as demandas dos nossos clientes mudaram. Como eu falei, tem algumas áreas que são muito ocupadas, outras que não, mas eu acho que é mais um reflexo do mercado do que da produtividade. Imagino que vai depender da situação familiar e condições de trabalho em casa de cada indivíduo. Eu acho que a gente tem que ser um pouco sensível com isso quando estamos tirando pessoas do escritório, de entender que para algumas pessoas eles vão trabalhar melhor no escritório e a gente deve dar essa facilidade para eles, porque senão a gente está discriminando entre pessoas de acordo com as suas condições pessoais em casa. Mas, de uma forma geral, a gente também fez várias sondagens com os nossos clientes de como que eles estão encontrando o nosso serviço nesta época e o feedback estava bom. Tem times que estão trabalhando muito, então acho que, como médio, a produtividade se manteve nessa época. Complementando as palavras do Ted, o que eu acho curioso é que as pessoas estão trabalhando mais, né? Pelo menos aqui as pessoas com quem eu lido no dia a dia do meu time estão trabalhando mais. Isso é um baita desafio, é de impor limite. Uma vez que você está em casa, você acaba não tendo mais horas de almoço, a tua reunião vai até às 8 da noite, 9 da noite, e começa às 8 da manhã, porque não tem mais espaço na agenda, então vai começando mais cedo e terminando mais tarde. E eu percebo diversos sócios que estão doidos para voltar para o trabalho, para o escritório, para poder ter mais algum limite, uma separação, né, entre vida pessoal e vida profissional. Acho que, como eu falei, né, um pouco do refluxo, né? Ou seja, você tem um movimento muito grande de home office, ao mesmo tempo agora você começa a ter uma reação de desejo de volta ao escritório, de desejo de volta a uma realidade antiga. Acho que a gente vai encontrar aí um ajuste de meio de caminho. E só mais um outro elemento que eu achei curioso também, um cliente nosso, uma mineradora, ela teve uma redução muito expressiva nos acidentes de trabalho, com a redução de jornada. Eles são operacionais, né? Só que reduziram o número de colaboradores em campo e tudo mais, e isso deu um impacto muito benéfico. E eles estão agora tentando entender se na retomada como é que vai se comportar esses indicadores, né? Se eles vão conseguir manter ou se vai voltar a ter acidente ou afastamento. Eu acho que é um ponto também de reflexão que a gente ainda não consegue entender muito bem os porquês.
Eu acho que só um ponto também interessante é que a gente está vivendo, acho que home office, homeschooling, home pet, enfim. Então, o momento ele é diferente, né? A gente fala de produtividade, talvez separar um pouco a produtividade no momento onde a gente tem que, eu, por exemplo, tenho 2 filhas, e aí eu e minha esposa, 2 laptops, aí começa às 9 da manhã, aula de uma, 9h30, aula da outra, a gente se divide, enfim. Eu acho que é uma dinâmica também que nós estamos vivendo durante esse período de isolamento social, que ele certamente pode, de alguma maneira, impactar a produtividade, mas traz esse trabalho adicional que o André comentou, né? A gente tem trabalhado um pouco mais, porque as demandas de casa também passaram a ser muito diferentes, diferentemente, talvez, um home office tradicional que a Vitória comentou, né, já característico de uma cultura de trabalho remoto, que poderia, aliás, já havia sido implementado por algumas empresas, né? Acho que o momento que a gente está vivendo agora, ele é mais desafiador nesse sentido, porque as demandas domésticas acabam sendo também concomitantes às demandas do escritório. Eu concordo, Carlos. Tem casos extremamente difíceis. Eu vi pessoas, amigas, advogados e principalmente mães, né, que estão assim desesperadas para falar: gente, a escola tem que voltar, eu tenho que voltar para o escritório porque eu não aguento mais. Eu estou trabalhando, ensinando criança, fazendo comida, tá difícil. E eu realmente simpatizo total com elas e entendo que é muito mais complicado, principalmente porque as crianças estão em casa, porque elas estavam acostumadas a fazer o home office, mas sem criança em casa, né? Aí é óbvio, é muito mais fácil. E agora elas estão sofrendo, porque as crianças estão em casa e correndo para cima e para baixo. Eu não tenho criança, mas eu tenho 3 cachorros, que de vez em quando participam também aqui dos chats. Eles resolvem latir bem na hora e dão show. Então, é difícil também, às vezes, você estar numa reunião e ter uma situação dessa. Mas eu concordo com o Ted quando ele disse que tem uma pessoa que quer voltar, volta. Eu acho que assim, vamos analisar. Você tem problema de saúde, você é grupo de risco, você não é, quero voltar? Volta. Eu acho que a gente tem que trabalhar com um funcionário feliz. Porque se a pessoa não estiver contente, porque ela quer voltar e as pessoas não deixam ela voltar, aí também não dá, né? Fica pior, fica muito pior. Então, eu acho que é uma questão de a gente balancear tudo e ver. Mas eu acho que o bom dessa história toda, no meu conceito, foi realmente a gente conseguir se provar e provar para todo mundo que é possível. É possível a gente mudar e se adaptar a uma rotina diferente. Pessoal, então, por conta do avançar do tempo, a nossa última pergunta, e aí eu estava lendo todas as perguntas aqui, eu estou tentando fazer uma pergunta que englobe todas de alguma maneira. E o que eu percebi é que as perguntas falam de criatividade, como lidar com esse momento dentro do escritório, questões comunicacionais, de network, etc. Então, assim, eu acho que a pergunta geral seria: quais são as novas soft skills que todos os colaboradores sócios precisam ter para lidar com o futuro pós-Covid? Eu acho que essa é uma pergunta interessante. Eu acho que questão de comunicação, criatividade, network, etc., a gente tem novos desafios. Então, quais são essas soft skills que precisam ser desenvolvidas ou que agora elas estão acentuadas, elas vão ser acentuadas nesse novo período? Eu acho que as maneiras de comunicação mudou bastante. A gente vai ter que ficar confortável com mídias sociais, com vídeo, com entrar em contato com pessoas de forma remota. Infelizmente, eu também gosto do cafezinho, da cerveja depois do trabalho, mas a gente vai ter que se adequar a este momento, pelo menos por enquanto. Ultimamente, cada dia eu estou recebendo um novo pedido de algum colega de falar alguma coisa no vídeo do meu celular que eu odeio fazer, mas eu vou ter que me acostumar. Eu acho que este tipo de habilidades técnicas vão ser imprescindíveis, e os jovens vão ter uma certa vantagem nisso, pelo menos no mercado. Eu acho, Rômulo, que a questão de gestão de tempo ela vai ser talvez a característica mais importante nesse novo contexto, né? Obviamente, adaptabilidade, uma comunicação muito mais assertiva, né, de trabalho em equipe, de gestão, em especial para os líderes, né, de gestão de trabalho remoto como um todo, mas a gestão de tempo acho que
nunca foi tão fundamental quanto nesse momento de pandemia, né? E tornou-se imprescindível essa administração muito mais eficiente e eficaz, justamente para não ter um impacto na produtividade ou na sensação de distanciamento das nossas pessoas. Tá? Eu acho que são características importantíssimas aí que eu vejo nesse momento. Também. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não fazer o que vocês falaram e que eu faço. A primeira a dar a mão à palmatória. Começo às 8 e vou esticando e vai até a hora que dá. E Ted, você falou do celular, eu odeio o WhatsApp. Se eu pudesse, eu mandava fechar essa empresa. Porque o WhatsApp, para mim, é um inferno. É o dia inteiro, é gente mandando mensagem, mandando foto, mandando não sei o quê. Eu realmente tenho um problema sério, eu tenho um complexo contra o WhatsApp. Se eu pudesse, eu mandava fechar. Então, eu preciso me adaptar a não ter tanto ódio do WhatsApp. Meu problema é com eles. Concordando com o que todo mundo falou, eu percebo o seguinte, que todo o ganho de produtividade que a gente tem tecnológico, ao mesmo tempo implica numa maior vinculação com o trabalho e um menor distanciamento, né, da sua vida pessoal e a sua vida profissional. Eu acho que esse é um desafio da humanidade. A gente já vem experimentando isso e agora cada vez mais, né, o trabalho foi para dentro de casa. Então, essa dissociação talvez já não seja mais possível, né? E esse talvez seja um novo paradigma, onde vida pessoal, trabalho, tempo de aprender, tempo de produzir se misture. E eu acho que esse é um grande desafio, que acho que a gente ainda não encontrou um bom equilíbrio. Mas a gente vai encontrar. Eu sou otimista. Bem, pessoal, certamente a gente tem ainda muita coisa para falar, para discutir, mas infelizmente não temos mais tempo, né? Nosso tempo está estourado. Eu quero agradecer aqui aos nossos palestrantes, ao Carlos, ao Ted, à Vitória, ao André, pela gentileza de compartilhar o seu tempo conosco, agradecer a Paula também pela comoderação, ao Rômulo, ao Fred, pela moderação das perguntas, ao Fabrício e toda a equipe da Bridgechan, que está na retaguarda, né? Agradecer também ao Fábio Caldas, presidente da Bridgechan no Rio, e a Carolina Ures, aqui em São Paulo, também pelo apoio que nos deram para a realização do evento, e a Ana Paula, que infelizmente não pôde ficar conosco aqui até o momento, também pelo apoio para a realização. Para finalizar, eu gostaria de fazer um convite, está aí na tela, né? No mês de março nós fizemos uma missão para o Reino Unido, em parceria com o DIT, para lançar o Doing Business in Brazil, nosso guia que fala tudo sobre fazer negócio, sobre o ambiente legal aqui brasileiro. Então, é muito interessante, é uma pena que ficou, talvez neste ano tenha sido só esse o evento presencial, mas de toda forma foi realizado em grande estilo. Então, eu convido a todos aí para fazerem o download do guia, então aí os endereços aí na tela. Me despeço agradecendo novamente e aguardamos vocês aí numa próxima oportunidade aqui do seminário. Obrigado a todos, bom dia. Stay safe. Obrigada, Vitória. Obrigada, André. Obrigada, Carlos e Ted. Guilherme, sempre um prazer moderar com você. Bom dia para vocês. Obrigado, bom dia. Obrigado. Tchau. Obrigada, gente. Bom dia. Muito obrigado. Tchau, tchau.